experimental mesmo, vou falar do tempo de resposta, como se fosse uma aula experimental mesmo, bonitinho. Vou passar o roteiro para vocês, entendeu? O roteiro é super simples, tá? Você só tem, eu vou adaptar, era feito para dentro da sala de aula real. Eu vou adaptar para essa situação nossa, se Deus quiser, né, momentânea aí. Eu vou adaptar que você tinha duas tabelas. Então eu colocava, por exemplo, vamos supor, pedir ali para Eric e Davi fazerem a dupla ali. Aí um media o tempo de resposta do outro. Então tinha duas tabelas. Como você vai fazer com alguém que vai te auxiliar, né? Basta você preencher uma tabela. Né? Basta alguém soltar a régua para você pegar. Você não precisa soltar a régua para quem está te ajudando a pegar, tá? Eu vou fazer essa adaptação. Aí eu passo para vocês e a gente vai medir, beleza? Bem, então o que eu estava falando aí era a questão do referencial. O referencial pode, inclusive, determinar é, aparentemente conclusões diferentes, né? Um vai falar que vai jurar que é uma reta, o outro vai jurar que é uma parábola, dependendo do referencial, beleza? Bem, aí agora eu vou começar a falar sobre algumas grandezas, né? Que é posição, distância e deslocamento. Distância, quando eu falo distância, é distância percorrida, tá? Posição é só um endereço, onde ele está em relação a alguma coisa, tá? Deslocamento também é estilo avião, né? Faz de conta que você foi de avião, né? Eu só olho, pego o mapa lá e olho a distância em linha reta. Carlos, mas eu saí da torre de Pisa, que eu saí da torre, que é meu referencial zero. Eu fui lá em 30, voltei, fui lá em 30 de novo, voltei, fiz isso 10 vezes. Aí você vai e fala que o meu deslocamento é zero? Você saiu daqui, voltou pra cá. Cara, eu fui lá 10 vezes, só que eu voltei e parei no 5. Eu vou fazer isso direitinho, tá? Com mais calma. Aí você vira e fala que o meu deslocamento foi só 5. Eu ponho uma viseira na cara e fala assim, ó, onde você tava? No zero. Tá. Onde você tá agora? No 5. Ah, então tá, você deslocou 5. Carlos, eu fui lá no 30 e voltei. Deslocamento, eu olho onde você saiu e onde você chegou. Distância percorrida, ah, beleza, vou ter que ir lá olhar as 10 vezes que você foi lá e contar cada uma delas. Tá certo? Bem, então isso aqui eu costumo desenhar, mas já que, né, o desenho não tá lá essas coisas, vamos copiar e colar esse desenho aqui. Eu vou analisar esse desenho aqui, tá certo? Esse carinha aqui movimentando. Eu vou exagerar na velocidade dele, provavelmente, só para facilitar nossa conta. Esse cara é um atleta, ele tem pernas biônicas. Vou colocar uma velocidadezinha meio exagerada aqui, tá certo? Bem, o que eu tenho aqui? Posição zero, então isso aqui é meu marco zero, meu referencial. Minha referência é a Torre de Pisa. Referencial, tá certo? Vou fazer desenho, não vou copiar esse aqui mesmo, né, evitar. O pessoal fica com inveja da minha habilidade artística. Então tá aqui, posição inicial. Vou chamar de. Ó, você vai encontrar isso aqui. Até em alguns slides meus. X0, que é a posição inicial. Alguns S0 de espaço. Então isso vai de cada um. Eu gosto de D de distância, tá? E essa daqui é a posição inicial, só que do carinha eu vou fazer diferente, tá? Não, vou analisar isso aqui mesmo. Vou chamar isso aqui de posição final. Ou põe um DF que eu ponho só D. Então D0, posição inicial, D. Então isso aqui é a posição inicial, tá? Quase que eu empolgo aqui e já ponho uma situação mais elaborada aqui. E isso aqui é a posição dele também, só que a posição, tá? Posição final. Então eu vou fazer o seguinte: endereço, posição, é isso aí, ó. Posição inicial do carinha A e do carinha A. Posição inicial, 5 metros. Posição final dele, 30 metros. Distância percorrida por ele, posição final menos inicial. Gente, esses conceitozinhos eu sei que são simples, mas só para formalizar aqui, tá? 25 foi o que ele deslocou.
É literalmente essa distância em linha reta aqui, de onde ele estava até onde ele parou aqui. Suponhamos que ele parou aqui. Distância percorrida. Como aqui ele está indo para a direita e aqui ele também está indo para a direita, ou seja, ele está acompanhando a direção positiva aí, né, que eu considero como sendo a mesa da matemática. Para que eu vou inventar a roda se ela já existe? Então eu vou considerar matemática. Aqui o cara está indo para a direita. Beleza. Então a distância, eu vou chamar de deslocamento de desão. O deslocamento vai coincidir, tá? Mas nem sempre o deslocamento vai coincidir. Nem sempre, tá? Por quê? Vamos dar uma situação em que ele não vai coincidir. Em vez dele ir para a posição 30, eu vou considerar uma outra possibilidade aqui. Ah, eu vou desenhar, cara. Vocês vão me desculpar aí. Um dia vocês vão desenhar igual eu. Então eu vou desenhar aqui o carinha. Veio um outro carinha pra cá, ó. Beleza? Aí veio um carinha pra cá. Oh, chiquititas. Pezinho, que a gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Beleza. Então esse eu vou chamar de carinha A. Carinha B, perdão. B. Não, mexicano. Chapéu, né? Então tá aí. Bem, aí eu vou discutir ele, né? Eu vou discutir ele. Então aqui foi o carinha A. Carinha B. Quem é? Beleza, aqui. Então eu vou considerar que ele saiu daqui também, tá? Desculpa aí. Ele saiu daqui também. Essa aqui é a posição inicial do carinha B também. De todo mundo. Tá? Do carinha A mesmo, nessa situação, e do carinha B que eu inventei aqui. Tá? Eu vou considerar que esse cara foi lá e voltou. Melhorou, melhor. Essa aqui é a minha versão do carinha A. Vamos melhorar isso aqui. Então ele saiu da posição inicial, foi lá no 30 e voltou para essa outra posição aqui. Beleza? Beleza. Olha que tá organizado ainda. Beleza. Tudo bem aí? Tudo, né? Posso continuar? Então o carinha A foi lá no 30 e depois passou direto, foi lá no nessa outra posição aqui que é menos 10. Essa aqui é a minha versão do carinha A. Beleza. Aí eu quero as mesmas coisas. Posição inicial, obviamente, é a mesma. Posição final do carinha, da minha versão do carinha A, né? Menos 10. Distância percorrida. Bem, eu vou olhar qual foi a distância que ele percorreu aqui, tá? Quanto que foi? 25. Aí depois, o que ele fez, gente? Ele andou de 5 até 30. Andou 25. Aí depois ele voltou tudo. Aí ele andou até chegar no zero. Ele andou. Só vou fazer por etapa só para não ter problema. Ele andou 30 para voltar para o zero. E depois andou mais 10. Ele andou 10, o caso. Não põe negativo aí não. Não, porque eu estou olhando quanto que ele realmente andou. Quanto que ele realmente percorreu. Então tá dando uma distância de 65 metros. Isso ele realmente andou. Isso aqui é a distância percorrida. Tá? Percorrida. Agora eu quero deslocamento. Só para conceituar bonitinho aqui. Bernardo, eu tô deixando ele esperar, foi mal. Só para conceituar aqui direitinho. Aqui coincidiu. Por quê? Porque aqui todo mundo estava à direita do referencial. Agora aqui não. Esse cara voltou aqui e ele está agora à esquerda do referencial. Então qual que é o deslocamento? Deslocamento eu sou ignorante. Eu chego aqui e falo o seguinte, ó. Ele saiu daqui? Saiu. Não quer tá? Tá aqui agora, caso, ó. Que é a posição final dele. Aqui, ó. Ah, então tá. Então daqui até aqui deu quanto? 15. Pronto. Olha a diferença, né? Entre as situações e olha a diferença entre o que é distância percorrida do que é deslocamento. Tá? Se ele volta para o mesmo lugar, eu ainda falo deslocamento zero, concorda comigo, né? Só para relembrar aí esses conceitos iniciais aí. Então,
para separar o que, que é endereço, local onde ele está, o que, que significa distância percorrida e qual que é a diferença para deslocamento. Tudo dado em metros, né? Mas muita atenção aí na hora que perguntar cada um deles, tá? Posição é endereço, significa o endereço local do camarada, tá? Vou entender isso aqui como endereço, tá? Distância que de fato eu percorri, não interessa se eu fui para direita ou se eu fui para esquerda, como o carinha que foi, né? No final das contas ele foi para esquerda. E deslocamento. Quando eu falo de deslocamento, eu sou grosseiro, eu só olho da onde que ele saiu para onde que ele foi. E olho qual que é essa reta aqui, como se fosse de avião, né? Essa retinha aqui, ó. Isso aqui que eu chamo de deslocamento, galera. Tá? Isso é que eu chamo de deslocamento. Tranquilo até aí? Tudo beleza? Beleza. Ótimo. Agora eu vou ter que fazer um dos meus desenhos artísticos. Ah, não, vou poupá-los do desenho artístico e vou evoluir um pouco mais aqui na nossa teoria aqui. Aquele carinha ali ainda era chique, que ele usava um carro na cabeça. Ele É tava com igualzinho. chapéu, ele tava com chapéu, João Gabriel. É porque parece muito com o carro do outro exemplo, aí Foi mal. Ele, não, aquele é o chapéu mexicano dele. Ops. Oh, perdão. Vamos lá então. Velocidade instantânea, tá? Gente, como o próprio nome já diz aqui, é uma velocidade num determinado instante. O problema dessa velocidade é que ela não te dá referência e nem dados para concluir absolutamente nada durante uma viagem. Você saiu daqui, né? É, foi para Belo Horizonte, por exemplo. Aí você resolveu, num determinado momento da sua trajetória, da sua viagem, você resolveu olhar no velocímetro para ver se não estava muito rápido. Então, quanto tempo você gastou? O tempo de olhar e perceber, fazer a leitura lá no velocímetro. Pronto, não olhou mais, chegou em Belo Horizonte. Dá para fazer alguma análise só com essa informação de alguns segundos que você... Não dá, né? Agora, quando eu falo de velocidade média, mesmo que seja um cálculo grosseiro que eu vou mostrar aqui, tá? Eu nem preciso falar de fórmula, tá? Vocês concordam comigo que quando eu viro para vocês e falo o seguinte, ó, vamos lá, canetinha, vou trabalhar. Eu viro para você e falo assim, ó, é, fui para BH a distância de 300 quilômetros, tá? Digamos lá, arredondando aí BH. Aí eu falei, gente, gastei 3 horas. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça aí? Quando eu te dou só essas duas informações aqui. Vocês conseguem ter uma ideia de mais ou menos qual foi a minha velocidade? 100 Sim. quilômetros por hora? Mesmo que você não soubesse a fórmula, muito bem. Mesmo que você nem soubesse a fórmula, você faz uma regra de 3 na cabeça. Ah, o cara andou 300 quilômetros em uma hora, perdão, em 3 horas. Ah, em uma hora ele andaria 100. Então meio que a gente já faz essa conta na cabeça. A velocidade dele é aproximadamente 100 quilômetros por hora. Tá certo? Só que essa aqui é uma velocidade média. Tá? Você sabe que eu não fiz isso. Tá certo? Se eu tivesse feito isso, eu teria falado, gente, eu fui em BH, 300 quilômetros, gastei 3 horas. Só que agora, agora eu tô vendendo o carro para pagar as multas. Tá certo? Se eu cheguei lá, né, não sair numa curva, que tem curva que é difícil você fazer ela a 100 km por hora. Tem curva que é muito difícil, não dá para fazer. Depende muito do carro. Não vou falar que não dá para fazer, porque depende muito da aerodinâmica, depende muito do carro. Mas assim, digamos que eu cheguei lá em Belo Horizonte. Cheguei lá e fui direto para a concessionária vender o carro para pagar as multas. Porque em vários trechos eu tenho trechos de 40 quilômetros, permitido apenas 40 quilômetros
por hora, outros trechos, se eu não me engano, 60 quilômetros por hora. E o pessoal gosta muito de ficar alternando para ver se te pega, né? Você pega, tem hora que você pega uma avenida compridona assim, aí vem uma placa 40 quilômetros por hora, aí tem o radar. A próxima placa já é de 60, a outra já é 40 de novo. Aí a outra já é 60 para ver se te pega. Uma hora você vai vacilar e vai passar 60 no dia 40, né? E aí, né, vai fazer o caixa do estado, beleza. Mas deixando de lado essas bobagens, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Mas foi uma ideia grosseira, né? Grosseira. Mas você consegue pelo menos falar assim, ah, gente. E na metade do caminho? Ah, o cara andou uns 150 e gastou uma hora e meia, né? Aí, depois de 2/3 da viagem, ele gastou 200, ele andou 200 quilômetros, gastou 2 horas, né? Então, assim, você consegue dividir mais ou menos a minha trajetória em estimar. É lógico que isso não é real, tá? Não é real. Mas você tem uma ideia, uma noção grosseira do que aconteceu. Agora, o pior é essa daqui, ó, instantânea. Você não tem ideia nenhuma, né? Então, essa velocidade média é uma velocidade que a gente vai usar demais, tá? Porque ela consegue nos dar alguma informação sobre o que está acontecendo, mesmo que de forma grosseira. Tanto que, gente, antes a gente falava movimento, a gente tinha toda aquela cautela de falar movimento retilíneo, uniformemente, não sei o que. Movimento. Hoje a gente nem fala o retilíneo mais. A gente fala movimento uniforme. Ou movimento variado, né? Ou movimento uniformemente variado. A gente não fala o retilíneo mais, porque a gente sabe que não dá para fazer, né? Não dá para subir né? Nem se você for de helicóptero da sua casa pro colégio, você vai fazer em linha reta, né? Você não vai manter uma direção só, né? Então, tem essa questão aí, beleza? É só uma aproximação muito grosseira do que é a velocidade média. Vocês viram lá no nono ano, tá? Foi isso aqui. Né? Como é que a gente faz para transformar? Só para falar que eu não tirei isso do nada, né? Isso saiu de uma regra de 3, tá? Isso aqui se eu pegar uma velocidade de 1 km por hora, quanto que isso aí vai dar em metros? Metros por segundo, né? Aí o cara fez só isso. Aí o que é 1 km? Tá, é 1000 metros, cara. Aí 1 hora, quanto que é 1 hora? É a mesma coisa, no lugar de 1 km coloquei 1000 metros. E 1 hora, tem quantos segundos? 60 vezes 60. 3.600 segundos. Faz essa conta aí pra mim. Vai dar 1, dividido por 3,6 metros por segundo. Então, para você sair de km, de quilômetros por hora, para passar, é o que ele está dizendo aqui, ó, para passar para metros por segundo, você tem que multiplicar por 1/3,6, você vai ter que dividir, você vai ter que dividir. Se você não dividir por 3,6, você não chega em 3 metros por segundo. E o contrário é só multiplicar cruzado, você tem que multiplicar, certo? Então só para não parecer, tirei esse número da onde, meu Deus do céu? Por que não é 3,59, né? Não, eu tirei daqui. O cara pegou 1 km por hora, 1 km é 1000, 1 hora tem 3.600 segundos, ele só fez a continha para saber o que ele tinha que fazer. Então se você esqueceu, só tentar lembrar aqui, ó. Então, quem gosta de memorizar, eu gosto de guardar os valores, né? Eu sei que 20 metros por segundo corresponde a 72 quilômetros por hora, tá certo? Ou 10 metros por segundo corresponde a 36, né? 10 vezes 3,6, né? 36 quilômetros por hora. E fica a seu critério, beleza? E vamos ter que chegar nas contas, né? Nem cheguei nem no movimento uniforme ainda. Então, essa parte aqui, né? Já já exige um pouquinho mais de raciocínio seguinte. Ó,
que é velocidade positiva e o que é velocidade negativa. Eu acho interessante que aqui veio antes de começar a falar de movimento uniforme, antes de começar a falar de movimento, de qualquer tipo de movimento, tá? Já veio uma discussão sobre o sinal da velocidade. Eu acho interessante essa discussão vir agora, para você não confundir, em hipótese alguma, essa velocidade, esse sinal da velocidade, com o fato da velocidade estar diminuindo ou aumentando. Não, ninguém chegou nesse ponto. Ninguém está falando de movimento ainda uniforme, acelerado, retardado ou coisa do tipo. Não. Tanto que a discussão vem antes, tá? É só uma questão de referencial. Eu tenho aqui 100 km, 200 km, 300 km. Se você for para a direita, gente, a gente não é criar, não é, a gente não é criativo não. Para que inventar roda se já inventaram, tá? Se lá na matemática está falando que para a direita é positivo, lá na nossa matemática, por que a gente vai inventar outra coisa? Vou continuar falando que direita é positivo e quem estiver indo para a esquerda, quem estiver indo para a esquerda é negativo. Só isso. Aí eu expliquei isso aqui hoje pro terceiro ano. Acabou de terminar a aula, chegou uma mensagem para mim no WhatsApp assim: Ô Carlos, então não tem nada a ver com por quê. O terceiro ano e o primeiro ano tem uma coisa em comum. Vocês já viram o conteúdo de certa forma, né? Tudo bem que o terceiro ano já viu mais aprofundado e vocês já viram forma mais superficial lá no nono ano, mas vocês já viram. Então vocês já estão com várias ideias lá além do que eu estou falando aqui. Aí perguntou, seu Carlos, então essa velocidade negativa significa que eu estou dando ré? Ou significa que a minha velocidade está diminuindo? Respondi com o maior prazer. Estou dando um exemplo para poder pegar duas coisas ao mesmo tempo. Pode me perguntar a hora que quiser, se estiver estudando, e minha disponibilidade para responder. Aí eu respondi o seguinte: negativa, velocidade negativa significa exclusivamente que você está indo para a esquerda. No exemplo que ela deu, como se você estivesse dando ré. Como é que eu sei que você está indo para frente ou que você está dando ré? Ah, eu estou com 10 metros por segundo ao quadrado, Carlos. E aí? E aí que eu não sei se você está indo para a direita ou para a esquerda, se você está indo para frente, se você está dando ré. Então eu sou obrigado a pegar um referencial. Olha eu voltando no referencial. Referencial. Estou voltando no referencial. Eu preciso, eu não vivo na física sem um referencial. Então, o sinal tem exclusivamente essa função, tá certo? Tem exclusivamente essa função. Ir, mostrar que está indo para a direita ou mostrar que você está indo para a esquerda. Só isso. Ah, você está na Rua da Glória com a velocidade de 2 metros por segundo. Eu vou te achar só com essa informação? Não. Tá, você tá na Rua da Glória, já ajudou pra caramba. Mas você tá na Rua da Glória, você falou comigo a direção. Ótimo. Já me falou a direção, cara, já ajuda. Você me falou a direção. Já ajudou. Tem algumas coisas em física que eu paro para falar quando é necessário. Por exemplo, eu não vou te dar uma aula de potência de 10, ficar aqui 30 minutos te dar uma aula de potência de 10, vai ficar parecendo que eu estou dando uma aula de matemática. E não vou te dar uma aula de área. Ficar aqui 10 minutos discutindo área. Não, não vou. E algarismo significativo, não vou. A hora que aparecer a necessidade, eu paro um segundo e falo assim, ó, aqui, nessa situação aqui, resolve assim. Porque aí você tá vendo, tá para isso que serve. Ó, pensei que área servia só na matemática para não sei o quê. Ah, então quer dizer que é assim que potência de 10 eu vou usar. Então é assim que você vai usar na física. Então, para ficar mais dinâmico o negócio. Então, quando eu falei Rua da Glória, te falei a direção. E aí? É suficiente? Você vai virar para falar, cara, não é não. Eu preciso de mais coisa. Tá subindo a Rua da Glória. Melhorou? Cara, melhorou. Você acabou de me falar o sentido do movimento. Melhorou bastante, tá? Que agora já tá mais fácil de achar a pessoa. Ou correr dela, né? Beleza. Qual que é o valor da velocidade mesmo? 2 metros por segundo. Ah, beleza, você me falou o valor.
Ou seja, você me falou módulo. Não preciso de mais nada então. Esse tipo de grandeza que é a velocidade, ela é exigente. Ela exige direção, sentido e módulo. Mas isso é quando eu estou falando de vetor. Eu vou falar ainda, tá? Eu vou falar ainda. Por enquanto eu estou preocupado com o número, com o valor. Se eu estou preocupado com o valor, então, por isso que eu estou chamando de cinemática escalar. Por isso que eu estou chamando de cinemática escalar. Porque eu estou preocupado por enquanto com o valor. Mas já percebeu aí qual que é a grande questão no sinal da velocidade aqui. Isso é importante porque o último, próximo assunto, e vocês me interrompem, senão eu vou falando, é movimento uniforme. Movimento uniforme, tá certo? Ô, gente, se as coisas não tiver... A gente tem a mania de fazer, padronizar as coisas. Isso em algumas situações é bom, em outras é péssimo. Na ciência é perfeito. Mas não inventa querer usar isso em outras áreas, não. É bom, em ciência, padronizar para achar alguma coisa comum. Achar um padrão. Em ciência, não é só ciência, não. Em economia, em várias áreas, o pessoal tenta achar um padrão. Padrão só não é bom em algumas áreas, né? Padrão de beleza, padrão de, né? Padrão de desempenho. Cada um tem um desempenho, cada um tem uma inteligência, cada um tem uma beleza. Então, aqui não. Aqui é... Eu tenho que achar um padrão. Então, eu tenho que tratar situações em que a distância é sempre a mesma, intervalos iguais de distância, e intervalos iguais de tempo. É isso que eu estou padronizando. Porque se eu não padronizar, eu não consigo prever. Oh, mas onde você vai estar daqui meia hora? Com essa velocidade aí de, sei lá, 2 metros por segundo, como eu coloquei lá na última aula. E aí, como é que eu vou saber onde você está? Se não existe um padrão. Então existe um padrão, tá? Uma coisa que se repete constantemente, tá? E aqui no caso é o que? Quando eu vou falar de movimento uniforme, padrão, ou seja, constante, certo? Eu estou falando de... Quando eu falo 2 metros por segundo, eu já falei a fórmula, né, gente? Eu, indiretamente, eu falei, Carlos, eu esqueci a fórmula. Não tem... Se você prestar atenção na unidade que eu estou usando, que a gente usa para as coisas, você acaba descobrindo a fórmula, né? Eu fiz 2 metros, ou seja, distância, dividir por segundo, tempo. E isso aqui tem que ser constante, padrão, tá certo? Tem que ser constante, tem que ser padrão. Tá, galera? Eu sei que vocês estão com fome aí, mas qualquer coisa é só interromper, perguntar. Tem que ser constante. E é o que eu percebi aqui, ó. Tá? Isso aqui que é o padrão, que é a minha fórmulazinha que eu vou usar agora até cansar. Beleza? Se é possível cansar de... Não é possível cansar de física, né, cara? Quem falar comigo que é absurdo, cara. Então, tá aí. Essa fórmula é mais importante. É essa que eu vou desdobrar o tempo todo para chegar em algum lugar, tá? Por exemplo, distância. Essa distância aqui é aquela distância, a distância final menos inicial, como toda variação de alguma coisa, né? Se eu estivesse falando até mesmo de uma coisa que vocês não vão ver esse ano. Tô falando que não vai ver, mas o programa mudou, mas não vai ver não. Variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. É só o tempo que a gente não fica assim. Quando eu falei 300 quilômetros por hora, indo para BH 3 horas, ninguém perguntou, mas calma aí, cara. Que hora que você saiu daqui de Diamantina? Que horas que você chegou lá? O fato de eu ter falado, gente, foi 3 horas, ninguém questionou mais nada. Então nós não estamos preocupados com o delta T. Nós estamos preocupados com o tempo. Com o tempo, tá? Então, a gente não tá. Você não vai ver. Cara, mas tá errado se eu colocar aqui que variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Não, tá errado não. Não tá não, tá? Só que esse tempo inicial aqui, 99,9% dos exercícios fala que é zero, tá? Então o que sobrou? Tempo. Sobrou tempo, tá? Então tá. Então vamos pegar essa formulazinha aqui, que é a próxima ideia que eu vou deixar, obviamente, eu sei, para a última aula, seremos cortados aqui
na ignorância, na voadora. Então, o que acontece? Velocidade, eu vou manter a velocidade. No lugar de distância, eu vou colocar o quê? Vou colocar distância final menos distância inicial. Dividido pelo quê? Não vou colocar ΔT, não, eu vou colocar tempo. Por que você fez isso, cara? Porque eu quero chegar na equação horária. Nem vou pular para o outro slide que não vai dar tempo. Eu vou chegar na equação horária. O que é equação horária? É isso aqui. Só que eu vou melhorar um pouquinho isso aqui. Tá? Como? Vou colocar no finalzinho aqui, desculpa. Distância final é igual a distância inicial. É só multiplicar cruzado aqui, ó. Né? Se eu multiplicar isso aqui cruzado, vai dar velocidade. Opa, velocidade vezes tempo, que é igual a distância final menos distância inicial. Aí, o que eu fiz aqui? Vamos organizar isso aqui, que eu estava começando a organizar isso aqui embaixo, mas vamos organizar aqui mesmo. Vai ficar distância. Não gosto de coisa negativa. Vamos passar para o outro lado? Vamos. Vai ficar distância final, que é igual a distância inicial. Aí do outro lado tinha o quê? Velocidade vezes tempo. Vou colocar mais ou menos velocidade vezes tempo. Tá ok? Vou colocar mais ou menos velocidade vezes tempo. Por que mais ou menos velocidade vezes tempo? Que eu vou entrar em detalhes na próxima aula. Por quê? Porque lembra que eu falei lá, e dá para mostrar isso no slide anterior, que eu falei que tem velocidade positiva e tem velocidade negativa? Quando você estiver indo para a direita, o azulzinho, eu vou colocar mais lá na fórmulazinha. Quando você estiver indo para a esquerda, para o vermelhozinho aí, né? Estiver indo encontrar com a origem, né? Indo na direção da origem ali, indo para a esquerda, vamos guardar assim. Né? Porque depois você chega perto da origem, continua andando, 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 você vai falar, tá afastando agora da origem, cara. Não, então vamos pensar que tá indo para a esquerda, sempre, a vida toda. Sempre que você estiver indo para a esquerda é negativo, ok? Então, como é negativo, eu vou colocar menos aqui na fórmulazinha. Tranquilos? Tranquilos? Então é isso aí. Essa daqui é a equação horária, que era o próximo slide. Equação horária aí, ó. Tá certo? Equação horária. Aqui tá como x, tá, gente? Você vai encontrar como s, eu particularmente gosto de distância, tá? Então essa daí é a equação horária que eu vou melhorar a explicação, vou voltar com calma, quem está finalizando a aula aqui, tá? Vou voltar com calma. E vou dar aplicações dessa equação horária. Vou resolver alguns exercícios, provavelmente na próxima aula é só esses 2 últimos minutinhos de fala aqui, mais aplicações que são exemplos, ok? Aí eu já resolvo 1 ou 2 exercícios aí, tá? Da apostila de vocês. Tranquilos? Preocupa não que se não tiver com a apostila, eu vou colocar aqui na tela o exercício. A aula vai ficar gravada. Beleza? Um abração.